Beleza, pessoal? Então nós vamos estar falando aqui sobre manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, tá? Então olha só, a introdução e o objetivo é o que? A manutenção é um processo vital para o bom desempenho do sistema elétrico e o alcance dos níveis de qualidade de serviço especificados pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. A manutenção interage com praticamente todas as áreas da empresa, com atendimento comercial, construção, operação e engenharia, tá? Então esse aqui é o objetivo e o que a manutenção faz no desenvolvimento aí das atividades na questão das redes elétricas de distribuição. Efetuar a manutenção de uma rede de distribuição pode, no primeiro momento, ser entendida como a simples substituição de equipamentos, chaves, cabos e todos os componentes instalados. No entanto, não é tão simples assim. Este trabalho envolve conhecimentos associados à segurança, ao meio ambiente, a operações de desligamentos, à comunicação, à elaboração de APRs e abrange ainda muitos outros conceitos que serão abordados nesta apresentação. Então, olha só, pessoal. Muitas das vezes a gente pensa que realmente que manutenção é o que? Ir lá e substituir, né? Mas para que possa ser realizada essa substituição, há todo um processo, tá? E aí nós vamos ver a seguir aí nos slides. O bom funcionamento da manutenção requer planejamento, acompanhamento e controle, definição de estratégias, metas e objetivos, além da cultura do registro, do cadastro das alterações e ações, de modo que o retorno das informações possibilite a realimentação do processo, a conclusão do ciclo, tornando eficaz e eficiente o processo de manutenção. Pessoal, então vamos pensar aqui, ó. Essa questão qual trata aqui no slide, a cultura do registro, tá? É o que? Registrar tudo o que foi feito. Porque não adianta, pessoal, por exemplo, eu realizar a substituição de um equipamento e não informar em relatório que isso foi substituído, tá? Eu preciso de fazer isso para mim poder fazer uma previsão de quando vai ser realizada essa outra manutenção e de quando e eu ter o registro certo, correto de quando foi feito e por quem foi feito, tá? Essa questão assim, do registro, de retornar essa informação para a pessoa que planeja a manutenção a ser realizado, é de extrema importância para um bom funcionamento da manutenção, tá? Então, olha só, essa atividade, pessoal, quando ela já vai para a ordem do mantenedor, do técnico, da pessoa que vai realizar essa atividade, ela já tem que ter sido planejada, tá? Por exemplo, com o que você vai precisar de equipamentos de segurança, tá? Cuidado com o meio ambiente, o tempo estimado para realizar essa atividade. Tudo isso é muito importante. E isso vai vir aonde? Na OES ou OM, como citei. Então vamos lá. Ó. No planejamento das tarefas devem constar as seguintes etapas: aplicações de análise preliminar de risco, mapeamento de risco para execução das atividades, programação das atividades em função das medidas preventivas, solicitações e permissões junto à Central de Operação de Distribuição, COD, para execução da programação, levantamento de materiais, equipamentos, ferramentas e veículos, testes de equipamentos, estimativa do tempo de execução, análise das comunicações técnicas, OSPT, consulta aos manuais e às normas técnicas da distribuidora. Então, olha só, na parte de planejamento, pessoal, eu vou ter que seguir todas essas etapas aqui, ó. Eu vou ter que colocar todo esse processo, porque senão o meu planejamento vai estar mal feito, tá? Porque, por exemplo, se eu não faço, por exemplo, os testes de equipamento, tá? E a estimativa de tempo, o que acontece? Quando você vai desligar uma rede, geralmente aí você informa, né, as pessoas a quantidade de tempo, o tempo estimado que elas ficarão sem energia. E aí, se for uma área onde há indústria, essas coisas, isso é de extrema importância eles terem ciência do tempo que realmente vão ficar sem a eletricidade aí. Só um exemplo, tá, pessoal? Isso é só um exemplo. Como já sabemos, é muito importante realizar a APR para cada tipo de tarefa a ser realizada. Também no serviço de manutenção,
supondo que a manutenção seja referente à substituição de um isolador pino ou pilar instalado na rede primária de energia na APR, você deverá considerar o tempo estipulado para a execução do serviço, aqui no exemplo 1h30, considerar a quantidade de pessoas que farão o serviço da equipe de manutenção, no caso aqui 2 pessoas, verificar a disponibilidade e as condições de uso de equipamentos, ferramental, materiais, uniforme padrão, EPIs e EPC. Tá? Considerar quais são os resultados esperados, retirar isolador de pino ou pilar de forma segura e padronizada, observar os documentos de referência, normas técnicas padronizadas, fazer a análise das atividades críticas, descrevendo os riscos e apontando ações preventivas para a eliminação ou controle desses riscos, constatar anormalidade, condutor danificado, identificar ações corretivas, efetuar reparos. Tá? Então aqui é essa parte. Então, por exemplo, olha só. Então, continuando a análise preliminar de risco, nós vamos ter aqui, ó, por exemplo, uma atividade crítica, trabalho em plano elevado. Qual é o risco nessa atividade? Queda do eletricista e queda de materiais ou ferramentas. Então, quais são as ações preventivas? Fixar o trava-quedas acima da linha de cintura. Ou seja, pessoal, eu não posso fixar o trava-quedas abaixo da minha linha de cintura, sempre acima, tá? Isso para evitar a queda do eletricista. A queda de materiais ou ferramentas. Qual que é a ação preventiva? Os auxiliares devem manter distância segura, posicionando-se fora do raio de ação. Ou seja, nós vamos ter ali, ó, uma área isolada, tá? Para que não tenha pessoas embaixo de onde o técnico está realizando a atividade, para evitar que, caso venha cair alguma ferramenta ou algum material que esteja sendo substituído, não caia na cabeça da pessoa, tá? Então, vamos ver outra atividade crítica aqui, ó. Então, outra atividade crítica aqui, ó, manusear o isolador de porcelana ou vidro quebrado ou isolador polimérico, fibra de vidro. Então, olha só, qual que é o risco? Ferimento com porcelana ou vidro avariado ou alergia à fibra de vidro. Então, qual que é a ação preventiva? Evitar contato com partes constantes e com a fibra de vidro, utilizando luvas de vaqueta. Tá? Outra atividade crítica, amarrar ou desamarrar o condutor em estruturas com ângulos e ou enforcamento. Então, quais são os riscos? Lesão, pois o condutor pode atingir o eletricista. Então, qual é a ação preventiva? Posicionar-se no poste de maneira que o condutor não atinja o eletricista e amarrar o condutor com corda auxiliar, ou executar a tarefa com 2 elementos da equipe. Na execução do serviço, você deverá seguir procedimentos padronizados pelas empresas distribuidoras e suas contratadas, nos quais provavelmente constarão ações tais como estacionar o veículo, fazer análise preliminar de risco, sinalizar e delimitar a área de trabalho, munir-se de EPIs para a tarefa, solicitar e confirmar a interdição da rede com a COD e acessar a estrutura, realizar teste de ausência de tensão, instalar conjunto de aterramento temporário, soltar os condutores das amarrações, retirar o isolador de pinos ou pilar defeituoso, instalar o novo isolador de pino ou pilar, refazer as amarrações dos condutores, retirar o conjunto de aterramento, liberar a instalação para a COD, comunicando o encerramento da tarefa. Então, olha só, todo esse procedimento aqui, ó, é para fazer o quê? Realizar a substituição do isolador de pino, né, ou o pilar aí. Então, a gente deve seguir todos esses processos aí. Beleza, pessoal? Um abração e até a próxima aula.